Olá, Lídias! A paz do Senhor a todas as alunas dessa classe, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada irmã. Nós estamos começando agora a nossa lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendermos da Tua Palavra e conhecermos ao Senhor, ó Pai, como a Tua Palavra nos recomenda. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, que venha nos conduzir nesta aula e que nós possamos, Senhor, ter em nosso coração, ó Deus, gerar em nosso coração frutos, ó Pai, que venham, Senhor, ser usados no Teu reino para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa lição de número 3, que tem a data do dia 17 de janeiro de 2021. E o título dessa lição é o batismo no Espírito Santo. Você é batizada no Espírito Santo? Deixa lá a sua confirmação no grupo da nossa escola dominical. Sim, irmã Osana, eu sou batizada no Espírito Santo. Ou não, eu quero ser batizada no Espírito Santo, como que eu faço? O que eu preciso fazer? Nessa lição desse trimestre, que tem o título da nossa revista todo é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, nós vamos conhecer mais profundamente essa atuação do Espírito Santo e nos encaminharmos, né? Aqueles que ainda não têm essa experiência, que possam ter, quem já tem o batismo no Espírito Santo, que quer receber dons, trabalharmos o fruto do Espírito, que é importantíssimo. Então vamos todos nessa jornada, nessa lição. Nosso textual está em Atos capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E eu quero deixar aqui uma dica, um desafio para você, aluna da EBD. Você conhece como começou a história da igreja? A igreja primitiva, de onde nós viemos? Leia o livro de Atos. Você vai entender como tudo isso começou assim que Jesus sobe ao céu após a ressurreição. Jesus ficou na terra alguns dias após a ressurreição e após ele ser assunto ao céu, subir aos céus, começa a igreja a caminhar, e essa trajetória na qual nós estamos até hoje, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus, que é a promessa para todos os salvos. Nossa verdade prática diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. 3 pontos aqui que eu quero parar na verdade prática com vocês. O ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual. Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Todos aqueles que são batizados no Espírito Santo têm a evidência de falar em línguas, e falar em línguas é um fato. Você vê uma pessoa falando em línguas, não tem como você dizer que ela não é batizada no Espírito Santo, não é? Perfeitamente distinta da nossa conversão. Outra questão que eu quero frisar nessa verdade prática: ser batizado no Espírito Santo e salvação são distintos. Quando eu aceito Jesus como Salvador, reconheço Jesus como meu eterno Salvador, me entreguei minha vida para Ele, eu sou selada com o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo em mim. Como assim, irmã Osana? Quem que nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Eu só vim para Cristo porque o Espírito Santo me encontrou e me convenceu disso. E aí eu quero ler com vocês aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, olha como Paulo escreveu: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, você ouviu um dia, e nele também crido, quer dizer, você creu naquele evangelho que foi pregado para você, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então você foi selado para a salvação. Salvação, nós somos selados pelo Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, este é para o serviço. Então, irmã, eu posso ser salvo mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo? Sim, você é salvo mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo.
E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Para nós quem? Principalmente para nós, assembleianos. Nós estamos numa revista da Escola Dominical na Assembleia de Deus. O contexto da Assembleia de Deus no Brasil é todo em torno do Pentecoste, das ações do Espírito Santo, naquilo que nós cremos. E nossa fundamentação é o Pentecoste. E por isso nós pregamos assim. Então, se você está aqui nessa aula, quando eu digo que para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, porque é assim que crê o crente pentecostal, um assembleiano. Ok? Vamos à nossa leitura bíblica em classe, Atos 2, versículo 1 ao 13. E eu quero ler com vocês apenas partes dessa leitura. E eu vou ler apenas até o versículo 4, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos que estavam ali reunidos, que aguardavam, foram cheios do Espírito Santo. É para mim também, irmã Osana? Sim, é para você também. Se você crê, você só precisa buscar este batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, como eu já disse na nossa verdade prática. E ele reflete a busca por uma aproximação pessoal do crente com Deus. Na medida que você busca intimidade com o Senhor, que você quer ter mais intimidade com o Senhor, e eu já até conversei sobre isso com alguns alunos nossos da escola dominical. Como que eu posso experimentar algo grandioso da parte de Deus, irmã Osana? Intimidade com Ele. Quanto mais você busca ter intimidade com Ele, mais você se aproxima dEle, mais o Espírito Santo vai se revelar na sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso, e de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual da vida cristã. A maravilhosa experiência do Espírito capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo e não por refinamento formal intelectual. Nós temos alguns segmentos aí que acreditam, inclusive, que o Espírito Santo nem atua mais nesse tempo. Não atua como nós, pentecostais, acreditamos. Não acreditam no batismo com o Espírito Santo, nos milagres operados pelo Espírito Santo, no dom de profecia, no dom de línguas. Eles não acreditam nisso. Então é só aquele estudo formal da palavra, até onde me interessa, não tem movimento. Mas nós cremos que sim, que o Espírito Santo continua atuando em nosso meio. Nós não somos sensacionistas. Nós cremos que o Espírito Santo continua agindo e não esse evangelho formal que não tem movimento. Quando a palavra de Deus é proclamada sobre o poder do Espírito Santo, a sua veracidade é confirmada. Quando eu falo com você assim, irmã, nós somos a carta lida, nós somos o testemunho que o mundo precisa. É porque na medida que eu sou cheia do Espírito Santo, as minhas ações vão sendo modificadas, o agir de Deus na minha vida vai sendo confirmado, as pessoas vão vendo quem é Deus na minha vida e querem essa mudança para eles também. E o Espírito Santo que age na minha vida, não sou eu que vou pregar para o ímpio e ele vai ser convencido de que Jesus salva. É o Espírito Santo falando através da minha boca que vai convencer o ímpio de que ele precisa ser salvo e que o único caminho, que a única verdade, que a única vida que existe é em Jesus. Então, nós temos que ter isso muito firme nas nossas ações, na nossa busca pelo Espírito Santo. A nossa introdução diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Você vai encontrar alguns dogmas
religiosos muito formais. É muita letra, e aí nós temos que tomar cuidado com isso. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Tem algumas lições já para trás, nos outros trimestres que eu tenho dito para vocês. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, desde o jardim, quer se relacionar com o homem. E a maneira mais próxima de nós nos aproximarmos, de nós nos relacionarmos com este Deus real, é o Espírito Santo. Nós já falamos sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse momento, nessa dispensação, quem está conosco é o Espírito Santo. Jesus diz: eu vou para o meu Pai, mas vos enviarei o Espírito Consolador. Que Espírito Consolador? O Espírito Santo. Então, nossa interação com Deus passa diretamente pela pessoa do Espírito Santo. Quando a introdução fala desse formalismo, de ser tudo intelectualizado, nós temos que tomar cuidados com duas vertentes extremas. Nós temos pessoas em nosso meio, e o Evangelho fala de equilíbrio. Nós temos pessoas que nós conhecemos que não vem à escola dominical, não vem ao culto de ensino, é contra fazer um curso de teologia, não preciso de me formar em nada disso, lê alguns versículos da Bíblia e grava aqueles alguns versículos e está ótimo, mas ele não perde um monte, ele passa a noite de vigília, ele ora sem cessar, ele fala em línguas o tempo todo. Aí você fala: mas isso é pecado, irmã Osana? Não, isso não é pecado. Só que precisa haver um equilíbrio, porque senão você vai ter um fanático. E quando nós conhecemos a palavra, a Bíblia diz assim que nós erramos por não conhecer o quê? As Escrituras. E não fazer dela o nosso manual. Por outro lado, nós temos uma outra vertente perigosa, que são aqueles que fazem questão de fazer curso de teologia, bacharel em teologia, doutorado, mestre, que lê a palavra de trás para frente, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, lê a Bíblia até 4 vezes no ano, e não frequenta um culto de oração, não participa de uma vigília, não tem uma manhã de consagração que tira aquele tempo para orar, para falar com o Senhor. Às vezes ele só estuda, mas não buscou se apropriar daquilo que o Espírito Santo tem para ele, porque é só a letra. E aí nós temos que tomar cuidado, porque só a letra mata. Há um equilíbrio, irmãs. Nós podemos ser cheias do Espírito Santo, falar em línguas, sermos usados na profecia, dom de fé, dom de cura, mas nós precisamos conhecer a palavra para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Quantas pessoas nós já vimos na igreja que era muito usado por Deus, profetizava, orava e o enfermo era curado, e hoje você já não sabe mais nem onde está. Se perdeu para outros movimentos. Apostatou da fé. Por quê? Porque não tinha raiz. Então busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons espirituais, mas estude a palavra, creia na palavra, viva a palavra, porque ela é verdade. Vamos continuando? Primeiro tópico nosso: o que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. O batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder para me capacitar para o serviço na obra do Senhor. Esse é o batismo no Espírito Santo. Salvação é quando eu me entrego, sou selado com o Espírito Santo para a salvação. É duas coisas totalmente diferentes. Pode usar batismo no Espírito Santo e batismo com Espírito Santo? Batismo vem da palavra grega e significa imersão. Então, eu batismo no Espírito Santo, eu imergi naquilo. Quando eu digo batismo em águas ou batismo nas águas, porque a representação é a mesma. Você está
imergindo, você está fazendo uma imersão naquela água, você está fazendo uma imersão no Espírito Santo. E com é uma coisa que é colado, né? Andando. Então, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas. Nós derivamos essa palavra assim. Primeiro subtópico nosso, o fenômeno do Pentecoste. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. E eu quero ler, essa referência está na nossa revista, mas eu quero parar aqui e ler para você o que João disse nesse Mateus capítulo 3, versículo 11. É importantíssimo nós saber de onde nós estamos crendo nisso. Alguém pode dizer para você, mas por que você está me dizendo isso? Seu pastor que manda você falar isso? Não, querido, eu estou falando isso porque está na palavra, e a palavra é meu manual. Capítulo 3, versículo 11, olha que João Batista disse: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Esse é o batismo que João diz que depois dele vem um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Essa é a promessa para a igreja. Assim que Jesus foi assunto ao céu, essa é a promessa de que aqueles que estavam aqui receberiam o poder. E aí nós vamos ler Lucas 24, rapidinho. Lucas capítulo 24, versículo 49, olha aqui a promessa. Assim está escrito, vamos ler a partir do versículo 46. Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a promessa que aqueles irmãos que viram Jesus subir ficaram aguardando. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Nós vamos linkar essa palavra que Jesus deixa para os discípulos em Lucas, capítulo 24, a promessa que é feita em Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse é o revestimento que os discípulos receberam a promessa. E aí, quando eu disse para vocês lá no início da lição, leia o livro de Atos, eu convido você, eu desafio você a ler o livro de Atos, porque o livro de Atos é primordial para nós como igreja, da dispensação da graça. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se você prosseguir a leitura do capítulo 1, você vai entendendo o momento que os discípulos ficaram até a descida do Espírito Santo. Eu te convido a fazer essa leitura. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. E aí essas referências já estão em Atos, capítulo 4, versículo 8 e 31. Todo esse primeiro subtópico que nós lemos, vocês vão ver várias referências de Atos. Por isso que eu digo para vocês, irmãs, leiam o livro de Atos. Sobre o Pentecoste. Pentecoste significa 50º. E após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, começava uma festa. E foi nesse período do 50º que aconteceu a descida do Espírito Santo, e por isso que nós chamamos dia de Pentecostes. Duas bênçãos distintas é o nosso segundo subtópico.
Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. E nós já falamos sobre isso, que nós somos selados. E João 3, 5, 8, leia comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 8. 5 ao 8. Vamos ler o que diz? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem não tem o Espírito não pode ver e também não conhece. Só nós, quando viemos para Cristo, aceitamos a Cristo como Salvador, temos essa experiência, fomos selados, é que nós podemos ver e conhecer esse Espírito. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita nele. Quem não tem o Espírito não é cristão. Se a pessoa não professa a Cristo, não tem como ele receber e entender o que é o Espírito Santo. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Não é? Todos os crentes, todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito Santo eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Por que que nós estamos insistindo nesse assunto, irmã Osana? Porque tem muitas pessoas que afirmam que se você não receber o batismo com o Espírito Santo, você está perdendo seu tempo numa igreja porque você não vai ser salvo, se você não for batizado com o Espírito Santo. Isso não é verdade. O Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, ele nos convenceu de que nós precisamos de Cristo e que nós precisamos só encontrando a Cristo, aceitando a Cristo, é que nós vamos para o céu. Se ele nos convenceu disso, ele habita em nós. O batismo no Espírito Santo vai nos revestir. O que aconteceu aqui? Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. O Espírito Santo é o revestimento de poder. Todos os irmãos que estavam lá, eles já eram selados para o dia da salvação. Eles já estavam debaixo da promessa da salvação. Eles só foram revestidos do poder do Espírito Santo. Então, se alguém dizer para você: você não fala em línguas, você não vai entrar no céu, é mentira. Porque se você crê se você crê na obra da salvação, se você crê que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, porque ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por mim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim, se eu creio nisso, eu sou salvo. Jesus não falou com o ladrão da cruz: ele desce aí primeiro, vai ali, passa pelas águas, recebe o revestimento de poder que eu vou mandar daqui 50 dias, para depois você ser salvo. Não. Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele que crê será salvo. Não falou aquele que for batizado com o Espírito Santo. Nosso terceiro subtópico: conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. E eu já disse isso lá no início, que quando nós somos revestidos no batismo com o Espírito Santo, nós temos uma autoridade do Espírito Santo naquilo que nós falamos também. Quando você prega para o pecador, não é você que está falando com ele, está convencendo ele de alguma coisa, é o Espírito Santo que habita em você que vai produzir essa obra.
E na medida que você tem intimidade com o Senhor, que você vai sendo revestido, o Espírito Santo vai atuando na sua vida, você vai contemplar coisas maiores ainda que o Espírito Santo vai fazer. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. A doutrina da salvação passa pela regeneração, justificação e santificação. Nós já estudamos sobre isso em outras lições. E, irmã Osana, como que eu faço então quando eu sou muito tímida? Eu creio em Jesus, eu creio no batismo com o Espírito Santo, mas eu sou muito tímida, eu não consigo nem anunciar Jesus. Mas a sua vida é um testemunho. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, irmãos, nós somos tomados de uma autoridade que nós desconhecíamos, que não é nossa, é do Espírito. E Ele começa a agir através da nossa vida. E essa regeneração que acontece a partir da salvação, vem a justificação e aí a santificação, vocês vão concordar comigo numa coisa. Quando eu venho para o Senhor, e na medida que eu recebo do Senhor para a minha vida, as coisas vão mudando dentro de mim. Eu passo a crer em Jesus como meu Salvador, eu já deixo de crer em outras coisas. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na minha vida é muito mais forte. Eu potencializo, então esse é o revisto de poder. O Espírito Santo já habita em mim, mas o batismo no Espírito Santo vai potencializar a ação do Espírito Santo na minha vida. O desejo de santificação, a intimidade com o Senhor, o falar com Ele, ouvir o Senhor falar comigo. Discernimento, às vezes você está num lugar e que você precisa ter um discernimento do Espírito Santo. E é um dom. E você tem este dom, você vai saber discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus, se aquilo é uma obra do cão. Por quê? Porque a sua intimidade com o Espírito Santo vai levar você a lugares maiores daquilo que você imagina. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Pedro, no capítulo 2, ele levanta e começa a falar sobre o batismo no Espírito Santo, porque naquele momento estava se cumprindo uma promessa uma palavra que foi revelada a Joel. Joel no capítulo 2, leia lá o profeta Joel. E aí Pedro levanta e começa a falar dessa mesma promessa. Vossos filhos terão visão, os velhos terão visão, vossos filhos profetizarão. Leia o texto. Era a promessa feita há muitos anos, quando não havia nenhuma ação como essa de revestimento de poder, que Pedro vem e começa a falar. Ele lembra o texto de Joel e começa a falar para a igreja que estava ali reunida, para aqueles irmãos que estavam ali. E essa promessa é para todos, homens, mulheres, crianças. Eu já participei de cultos de escola bíblica infantil, EBF, que nós tínhamos nas férias, menininhos de 4 anos, 3 anos sendo batizados com o Espírito Santo, não sabia nem falar direito, mas estava cheio do Espírito Santo, falando em línguas, e é uma coisa maravilhosa. Quantos anciãos da nossa igreja, que às vezes estão ali caladinhos, mas quando são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas, parece que ele tem 16 anos. Tem um vigor nele que você fala assim, mas como assim? A pessoa está ali toda chué, e daqui a pouco levanta e começa a falar. Quantos irmãos que falam, que são renovados em línguas e que surge nele um vigor que você se assusta. Essa é a ação do Espírito Santo e é para todos. Se você ainda não experimentou, busque. Não fique no raso. Não fique na margem do rio do Espírito, não. Mergulhe nesse rio, porque o Senhor tem muito para a sua vida. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Este é o batismo no Espírito Santo. O nosso segundo tópico diz o propósito do batismo no Espírito Santo.
Então ficou bem frisado que batismo no Espírito Santo é um propósito e salvação é outro propósito. Se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu vou ser salvo do mesmo jeito. E se eu for batizado no Espírito Santo, além da salvação, eu ainda tenho revestimento de poder. Que fique bem claro isso, irmãs. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Por que então precisa ter batismo no Espírito Santo? Quando o Espírito Santo começa a agir na vida de uma pessoa, ele vai produzir uma vida de santificação. Esse revestimento do poder vai nos impulsionar a buscar essa vida de santificação. Qual a finalidade? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Letra A. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, se eu vou evangelizar, eu vou ter uma autoridade maior, um revestimento de poder para poder anunciar o Evangelho de Jesus. Letra B. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. O fogo faz o quê? O fogo queima, o fogo purifica, não é? Qualquer coisa que você quer levar para uma pureza maior, um metal, que você quer diluir, tirar todas as impurezas. O ouro é puro. É um metal preciosíssimo porque é puro. Mas para ele chegar naquele grau de pureza, ele precisa passar pelo quê? Pelo fogo. Então, as línguas repartidas como de fogo, que é descrito lá em Atos 2, essa é a pureza e a santificação que é simbolizada por esse fogo. C. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, é este poder, revestimento do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. E letra D, a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi dado, e de acordo com o que o Espírito Santo concedia, eles falavam. Até nisso muda a nossa maneira de agir. Porque tem coisas que nós vamos dizer investido da nossa autoridade, e aí nós erramos, e aí nós ferimos. Mas se nós dissermos debaixo da autoridade do Espírito Santo, a palavra é outra e há um convencimento. Segundo subtópico, a capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito Santo para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação, e eu já falei sobre essa imersão lá atrás. Isto é, revelação dos mistérios de Deus. Eu vou mergulhar no Espírito Santo, e quanto mais eu mergulho nele, mais eu conheço dele. Quando eu estou estudando para uma obra, para uma prova, para algum concurso que eu vou fazer, tem uma matéria específica. Eu só vou saber responder sobre essa matéria, eu só vou saber falar sobre essa matéria na medida que eu me interesso por ela e mergulho no aprendizado dela. Eu só vou saber quem é o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ter autoridade para falar na medida que eu mergulhar nele. Caso contrário, eu vou ficar naquela coisa assim superficial. Pergunta alguma coisa, eu, tá. Não sabia que era assim. Por quê? Porque eu não me preocupei em saber sobre aquela matéria. E se eu quero conhecer a Deus, e se eu quero conhecer todos os mistérios que o Senhor trouxe para serem revelados a nós, eu posso desfrutar disso. Eu só preciso me relacionar com quem ensina sobre tudo isso, que é o Espírito Santo. E a revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Nós passamos por uma situação no mundo atual, irmãos, onde as igrejas, poucas,
Eu digo para vocês, poucas no âmbito que nós temos milhares. Mas nós temos um percentual pouco de igrejas que ainda há manifestação do Espírito Santo. Que os crentes estão empenhados em buscar o batismo no Espírito Santo. Tem igrejas que não se ouve mais falar em batismo no Espírito Santo. Tem novos convertidos que nunca ouviram falar na ação do Espírito Santo. Nós sabemos que há um grande avivamento, que um grande vento de avivamento vai soprar sobre a terra. Mas há uma igreja que está muito perdida em relação a tudo isso. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Se eu disser para você, irmã, ore por aquele, e eu não vou dizer para você, não, vou dizer para mim, Osana. Osana, você tem coragem de chegar ali e dizer para aquele paralítico, levanta e anda? Sim, eu tenho coragem de falar com ele, levanta e anda. Mas será que ele vai levantar e andar, irmãs? Porque é uma incredulidade subliminar instalada. Tem gente que diz assim, tem igrejas que diz que todos esses milagres, que toda essa ação do Espírito Santo foi para a igreja primitiva porque não vê mais acontecer hoje. Mas Jesus cura câncer. Você tem testemunhos de irmãos aí do seu lado que Jesus curou do câncer. De pessoas que estavam desenganadas no hospital por qualquer outra doença, que o Senhor trouxe vida. De livramentos de acidentes que a pessoa poderia ter saído esmagada de lá, morta, mas ninguém sabe explicar como que ele saiu inteiro. Tudo isso é a ação do Senhor. Muitas igrejas não creem mais nas profecias. Muitas igrejas não creem mais que Jesus está voltando. E nós, como igreja dessa geração, precisamos nos levantar e tomarmos posse deste avivamento. O Espírito é o mesmo e ele continua agindo na igreja. E eu convido você, Lídia, irmã dessa classe de escola dominical, que está assistindo essa aula, se você ainda não é batizada com o Espírito Santo, se você não tem dons espirituais, por favor, comece a buscar do Senhor para a sua vida. Nós somos uma geração que precisamos fazer diferença. Nós somos uma geração que precisamos deixar um ensino para aqueles que estão vindo aí. Porque aquelas crianças que foram batizadas com 4 anos, 5 anos de idade, já são homens e mulheres que continuam pregando a palavra, mas as nossas crianças hoje não sabem o que é isso. Não sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Porque não vê o pai e a mãe orando, buscando revestimento de poder, buscando batismo com o Espírito Santo, buscando dons espirituais. Não vê o pai estendendo a mão para poder pedir ao Senhor que cure, porque tem o dom da cura. Não vê o pai ou uma mãe profetizando, porque está todo mundo acomodado. Cessou, está muito bom aqui sentado na beira do rio com o pé molhado na água do Espírito. Tá bom essa alegria que eu sinto no domingo. Não vamos viver assim, irmãs. Não vamos viver assim porque o Espírito Santo não cessou de operar. Uma necessidade real e atual, nosso terceiro subtópico. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. E assim que terminou, passou esse batismo, esse revestimento de poder aqui. Pedro pregou e naquela noite ele ganhou 3.000 almas. Revestimento. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. E para você que não é batizado com o Espírito Santo, olha o que diz esse finalzinho aqui. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Tem uma vírgula aqui que eu vou continuar depois. Não existe uma receita de bolo para receber batismo com o Espírito Santo, tá, irmã? Se colocar a mão na sua cabeça e falar com você, fala lá. Não existe essa regra, irmã. Batismo no Espírito Santo, ele é individual. Você pode receber limpando a sua casa, passando a sua roupa, indo para o seu trabalho. Porque a sua comunhão com o Espírito Santo está tão grande que ele vai te encher e você vai falar em línguas onde você estiver.
Normalmente nós vimos isso no culto. Por quê? Porque no culto a adoração do louvor te leva a ser cheio, a palavra vai te enchendo. E isso vai causando um movimento do Espírito Santo dentro de você, e você, quando vê, já começou a falar. Mas você pode receber o batismo com o Espírito Santo onde você estiver, dentro do seu quarto, na sua casa, no seu trabalho. Depende da sua intimidade com o Espírito Santo. Não tem fórmula mágica. Vamos todos agora falar em línguas. Não é assim. Não é assim. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque às vezes nós estamos na ânsia de receber. E aí aparecem algumas fórmulas mágicas aí. Tem gente que diz assim: eu fui pregar num lugar hoje e eu orei e 20 receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas ele conta aquilo como uma vantagem. E tem pessoas que começam a seguir esse tipo de pessoa, de ir atrás onde essa pessoa está, acreditando que ele é que vai fazer o batismo com o Espírito Santo. E não é. Não é um homem que vai te batizar no Espírito Santo. A sua busca no Senhor. E aí nós vamos ver os critérios aqui no finalzinho. Mas é necessário arrependimento sincero, deixar a prática do pecado. Não é sentir a dor da consequência do pecado, é se arrepender de ter cometido o pecado, deixar o pecado. Não é remorso, é arrependimento. Ser sincero. Fé nas promessas do batismo no Espírito Santo. A primeira coisa para eu receber o batismo com o Espírito Santo é eu crer na promessa do batismo com o Espírito Santo. Eu preciso crer nisso. Oração. Ter uma vida de oração vai te aproximar do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa interação, essa intimidade com Ele vai te levando tão perto dele, tão perto, que você vai receber o batismo no Espírito Santo. E paciência. Irmã Osana precisa ter paciência. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa: fé e paciência vai caminhar juntinho. Porque a fé é que faz você prosseguir buscando. Porque você crê na promessa e você fala: eu vou receber. Mas você começou hoje a buscar o batismo no Espírito Santo. Se você não receber essa semana, você precisa continuar na próxima semana. Eu conheço um obreiro na cidade que eu morava, que ele buscou batismo no Espírito Santo por 24 anos. Você pensa bem. E ele se manteve firme buscando. Ele buscou por 24 anos o batismo no Espírito Santo. Mas ele recebeu, e o dia que ele recebeu foi muito glorioso. Todo mundo que fez parte da história dele, que estava no dia que ele recebeu o batismo no Espírito Santo, nunca mais esqueceu. Mas ele perseverou, a fé dele, ele não deixou a fé na promessa morrer. Então, ore, jejue, consagra, tenha vida de jejum, tenha vida de oração, de propósito, de busca. Não deixe de buscar, porque o batismo virá. Porque a promessa é para mim e para você. Nosso terceiro tópico: recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. O convertido de verdade, ele tem o Espírito Santo. E nós já falamos sobre isso. O recebimento e a evidência, nosso primeiro tópico diz assim: as outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, e essa palavra é difícil de dizer, né, irmãs? Glossolalia. Glossolalia. Glossa vem do grego e significa línguas. Então, línguas estranhas, são ininteligíveis. E evidência externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Evidência externa: eu fui batizada no Espírito Santo. Mas se eu não falar nada, se eu não externar esse batismo, ninguém vai saber que eu fui batizada. Física: você vai ouvir, vai me ver falando em línguas. Esse batismo acontece assim. Quando eu fui batizada no Espírito Santo,
eu já contei algumas vezes para vocês, mas não vou entrar nos detalhes. Mas quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu falava lá. Foi um negócio assim. E eu tinha muita ansiedade por isso. E foram muitos anos eu buscando esse batismo no Espírito Santo. E durante uma campanha de batismo e cura e libertação na minha igreja, foi que eu cheguei no culto no domingo à noite e recebi batismo no Espírito Santo. A partir daí, quando eu era cheia do Espírito Santo no culto ou em casa louvando, alguma coisa assim, eu falava lá. Mas eu não queria ficar só nisso. E aí, ao longo das nossas lições, quando formos falar sobre os dons, eu vou explicar para vocês profundamente essa mudança. Mas não é só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Como assim, irmã Osana? O que a Assembleia de Deus tem a ver com isso? Como nós estamos na Assembleia de Deus, eu vou explicar para vocês. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. E a evidência de que você, inicialmente, a nossa evidência inicial de que você recebeu o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Inicialmente, ok, você fala em línguas, você foi batizado no Espírito Santo. É tanto que quando está aquele movimento de gente, não sei se as irmãs aqui, algumas já participaram de culto, onde se busca o batismo com o Espírito Santo, especificamente naquele culto, chama culto de avivamento, que hoje não tem mais, ou pelo menos por aqui eu não vejo. O culto de avivamento chama os irmãos na frente para receber o batismo, para receber a oração pelo batismo no Espírito Santo. E aí, na medida que a pessoa começa a falar em línguas no meio do povo, você vai até lá, um obreiro, um irmão que já é batizado no Espírito Santo e tem essa percepção e esse discernimento, vai até o irmão e escuta se ele está falando em línguas. Se ele estiver falando em línguas e ele nunca falava antes disso, ele foi batizado. Então a gente leva e separa e diz: esse foi batizado no Espírito Santo. Olha, irmãs, eu fico emocionada de falar disso, porque a glória do Senhor, ela é real. O Espírito Santo, ele é real. Se você crer, você pode ser cheio, você pode receber, porque ele é real. Então essa é a primeira evidência. Mas nós cremos também como igreja que isso é uma presença do Espírito Santo na sua vida, ela é contínua. E quando que eu vou ver que essa presença do Espírito Santo é contínua na sua vida? Através do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, que nós vamos falar também durante essas lições aqui lá na frente, tem uma aula sobre o fruto do Espírito, é o caráter de Cristo na minha vida. O caráter de Cristo na minha vida, ou o fruto do Espírito, vai fazer mudança. Eles são 9, vamos colocar assim, 9 gomos. E você que é aluna da escola dominical já há muitos anos sabe disso. Quais são eles? Então, a ação do Espírito, veio, recebeu o batismo no Espírito Santo, falou em línguas, evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. Ato contínuo, como que isso se estende? Fruto do Espírito. Ok? A manifestação dos dons é ato contínuo desse batismo no Espírito Santo. Recebi batismo no Espírito Santo. E quando eu digo para você: irmã, você já é batizada no Espírito Santo? Sou, irmã Osana. E os dons? São 9 os dons que Paulo descreve. Entre eles, dom de cura, dom de profecia, dom de fé, dom de sabedoria, ciência. E como que eu recebo isso, irmã Osana? Buscando. Porque o revestimento de poder no batismo no Espírito Santo, ele vai te dar outras, vamos dizer assim, outros bônus. Você foi batizado com o Espírito Santo e vem os dons para você ser revestido. É como se você tivesse com um cinturão de ferramentas, e aí cada dom desse é uma ferramenta que você vai recebendo do Espírito Santo, para continuar pregando o Evangelho, para continuar, para as pessoas verem a atuação do Espírito Santo, de quem é Deus no meio da igreja.
Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aí, essa fonte de falar em línguas é o próprio Espírito Santo, inesgotável. Quem fala em línguas, irmãs, vamos agora que é um ponto-chave. Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, no capítulo 14, fala especificamente sobre isso, e ele diz assim, que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, enche a si mesmo. É uma forma de você orar e falar com o Senhor de uma maneira íntima que ninguém vai entender, mas o Espírito Santo está interpretando a sua língua, daquilo que você está falando. Quando eu estou muito cheio do Espírito Santo, que minha alma está tão alegre, que está saltitando, eu começo a falar em línguas dentro da igreja. E aí você ouve aquele alarido de língua estranha na igreja, é lindo. Mas aquela língua que eu estou falando, eu estou edificando a mim. É a mim que o Espírito está enchendo. E aí um outro irmão vê aquilo e ele também é batizado com o Espírito Santo e ele sente tanta glória de Deus que ele também começa a falar, mas o Espírito está edificando a ele. Quando que o Espírito Santo, através da língua, edifica a outra pessoa, irmã Osana? Quando há a profecia. Que aí nós temos o dom da interpretação de línguas, que nós vamos estudar mais à frente. O dom de interpretação de línguas é quando eu estou cheia do Espírito, falando em línguas, mas essa língua tem uma função específica. O Senhor vai falar através do profeta em línguas e vai edificar a igreja, ou vai exortar a igreja, ou vai consolar a igreja, que são as 3 especificações. É para isso, exortar, consolar e edificar. Não para eu usar em meu bem próprio. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Então Paulo diz assim, olha, quem fala em línguas, eu falo muito. Paulo diz, eu falo muito mais em línguas do que todos vocês aqui. Mas essa oração em línguas é para me edificar, é para eu orar com o Senhor. Então, tem gente que acha que porque fala em línguas é mais santo do que todo mundo. E que todo mundo tem que reverenciar ele porque ele fala em línguas. Não é assim. Não é assim, irmãs. Viu? Segundo subtópico, a função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal, que é o que nós já falamos. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Então, se eu estou orando em língua, eu estou falando individualmente com o Senhor coisas que a minha alma quer expressar, que o meu coração quer expressar, mas que eu não consigo colocar nas minhas palavras. Mas quando eu oro no Espírito, o Espírito Santo de Deus interpreta a minha linguagem e leva até o Senhor. O apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que sinal tangível levou Simão, samaritano, a desejar esse dom. Simão, no capítulo 8 de Atos, eu acho essa passagem sensacional. Ele vê Filipe falando em línguas. E ele quer isso para ele. Ele leva um susto, porque ele era um mágico, ele fazia várias coisas, mas ele ainda não tinha conseguido falar daquele jeito. Então, quando ele vê, ele fica assustado e quer aquilo para ele. Porque é algo que ele não tinha visto em lugar nenhum. Quando nós falamos lá, no segundo tópico, sobre ver e conhecer, no primeiro tópico, segundo subtópico, só pode ver e só pode conhecer o Espírito Santo, as coisas do Senhor, os dons, quem tem o Espírito Santo. Porque para as outras pessoas isso é loucura. Quantas vezes você já viu alguém no meio da rua pregando e às vezes é renovado e fala em línguas no meio de um povo que não conhece aquilo, que eles riem daquilo, fazem chacota daquilo. Por quê? Porque esse Espírito que habita no meio de nós,
que nos selou para a salvação, nós conhecemos e sabemos quem é. Mas o mundo não pode conhecer. O mundo não conhece. E lá na primeira aula eu falei com vocês sobre 2 tipos de gente que estava reunido no cenáculo quando desceu o revestimento de poder. As pessoas que se maravilharam e acharam aquilo lindo, por dizer assim de maneira simples para vocês, e os outros que fizeram chacota e que zombaram. E a igreja de hoje não é diferente. Nós temos pessoas que quando ouvem um irmão falando em língua, que vê alguém sendo renovado com o Espírito Santo, acha lindo e maravilhoso. E os incrédulos acham aquilo um absurdo. Então eu convido a você a não ser incrédula, a não achar estranho. Eu convido a você a mergulhar no Espírito Santo e conhecer todas as obras que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Terceiro subtópico, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. E isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em toda a terra. Todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, você vai falar em línguas. Vai ser aquela língua estrondosa que todo mundo fala, nossa, ela fala mesmo em línguas. Nem sempre, eu não disse para vocês que eu comecei falando lá. Isso foi dia 17 de dezembro de 1989, tem tempo. E quando foi em março, 29 de março de 1990, eu recebi o dom de línguas. Então eu parei de falar lá e comecei a falar uma outra língua. Isso é possível, irmã Osana? É, porque às vezes você já até fala, mas você está esperando uma coisa estrondosa. É verdade que tem alguns irmãos que quando falam línguas perto de nós queremos parar para ouvir porque é lindo demais. É uma língua que você nem nunca ouviu, você fala assim, nossa, todo mundo fala em língua estranha assim, mas esse irmão ou essa irmã falam muito diferente. Eu conheci uma irmã que ela falava em espanhol, gente do céu, era um negócio maravilhoso. Quando eu ia orar perto dela, que ela começava a falar em línguas, eu parava de orar só para ficar ouvindo dela. Então assim, o Espírito Santo é lindo, irmãs. É lindo, é maravilhoso ouvir o Espírito Santo falar conosco. É maravilhoso ver os irmãos serem cheios do Espírito Santo. Então, dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, minha amada. Se você é batizado com o Espírito Santo e tem muitos anos que você não fala em línguas, busque do Senhor que Ele venha renovar você. Não fique parada, não pare. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Irmã Osana, como que foi isso? E os outros 2? Um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Nós não vimos um vento veemente e impetuoso entrando pela igreja afora e derrubando tudo, fazendo um barulhão. Não. E línguas repartidas como que de fogo. Nós também não vimos as línguas repartidas como de fogo em cima dos irmãos na igreja. Isso não veio para ficar. Ocorreram só uma vez e eles não se repetem nunca mais. O que veio para ficar? O falar em outras línguas. Este foi o que ficou. Essa foi a evidência do batismo no Espírito Santo que ficou. O cumprimento da promessa do Pai. Que eu vou revestir de poder, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Busque ao Senhor, busque essa intimidade com o Espírito Santo. Se você tem muito tempo que não fala em línguas, busque a renovação. Meus irmãos, minhas irmãs, você quer receber batismo com o Espírito Santo? Você não sabe nem por onde começar? Vamos começar. Me chama no privado, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar batismo no Espírito Santo. Nós precisamos de mulheres cheias do Espírito Santo. E o Espírito Santo não parou de agir, ele está em nosso meio. Eu creio que essa lição veio para abrir os nossos olhos, fazer com que cresça e aqueça em nossos corações o desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Vamos à nossa conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa.
que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, com obediência, humildade, persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Nós estamos nessa lição para que nós entendamos, para que nós sejamos mensageiros de uma palavra que é real. Darmos testemunhos de um Deus que é real, que quer se relacionar com o homem e que nos enviou o Espírito Santo para nos manter revestidos do poder. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa aula e por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. E te pedimos, ó Espírito Santo, aqueça a chama em nosso coração, em busca de batismo no Espírito Santo, em busca dos dons espirituais. Senhor, renova aquelas irmãs que há muito tempo não falam em línguas, ó Deus. Senhor, que aquelas que não são batizadas com o Espírito Santo, abram, Senhor, a sua mente e o seu coração, crie no coração delas um anseio de serem cheias do Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Amém.